Abram as Bíblias, por favor, irmãos. Salmo 32. Livro de Salmos, capítulo 32. Livro de Salmos, capítulo 32. Vamos ler todos os versículos. A palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas das angústias, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O autor desse salmo, ele dá testemunho de sua profunda tristeza que ele experimentou quando pecou. É interessante que ele fala dessa sua tristeza, ele diz, versículo 3, enquanto eu me calei, enquanto ele estava guardando o seu pecado ao invés de confessá-lo a Deus. Ele queria permanecer no seu pecado, ele não queria reconhecer a sua culpa diante de Deus. É interessante que nós temos a tendência de racionalizarmos, procurarmos justificativas para todos os nossos comportamentos. E isso é chamado de mecanismos de defesa. A nossa mente se defende, né, através de determinados mecanismos, procurando encontrar justificativas para tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que desejamos, mesmo que seja errado. Essa é a nossa tendência. E eu creio que esses mecanismos não foram criados por Deus, não. Eu creio que esses mecanismos são consequência da nossa natureza pecaminosa. Mas essa é a tendência do ser humano. E o autor do Salmo estava nessa situação. Ele estava em pecado, mas ele, diante de Deus, ele se calou. Ele estava guardando o seu pecado para si.
Ele estava procurando, quem sabe, maneiras de justificar a si mesmo, mas não funcionou. Sabe por que não funcionou? Porque o autor do Salmo era um servo de Deus. E como servo de Deus, o que aconteceu com ele? Ele conta a seguir: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Olha, ele foi tomado de uma tristeza profunda. Bramido dia e noite, gemia alto dia e noite. O seu humor se tornou em sequidão de estio. Era como se sua alma estivesse completamente num deserto totalmente seco. Ele foi tomado de depressão, de tristeza profunda, enquanto não confessou o seu pecado a Deus. Mas ele diz que depois que confessou o seu pecado a Deus, ele foi restaurado por Deus. Aquela tristeza profunda, tudo aquilo acabou depois que ele confessou o seu pecado a Deus. Deus usou de misericórdia com o seu servo, quando ele confessou o seu pecado. Por isso que diz aqui, versículo 10, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Olha, o servo de Deus, mesmo quando está em pecado, ele experimenta a misericórdia de Deus. Esse salmo mostra isso. Como a misericórdia de Deus, como nós experimentamos a misericórdia de Deus, mesmo quando estamos em pecado. Dizem que esse salmo foi escrito por Davi depois que foi repreendido pelo profeta Natã. O profeta Natã repreendeu Davi por quê? Porque Davi pecou. Davi adulterou com Batseba. Davi assassinou o marido de Batseba. Porque Davi mandou, que era um oficial do seu exército, um oficial excelente. Essas minisséries de TV são revoltantes, né? Colocaram Urias como se fosse um vilão, como se fosse um marido ruim, como se fosse uma pessoa de caráter ruim, para justificar o adultério de Batseba com Urias, com Davi. Não era nada disso. O que a Bíblia fala de Urias era um homem de caráter. E Davi, para cobrir o mal feito dele, mandou uma mensagem para que Urias fosse colocado no pior lugar da batalha e que fosse abandonado lá, deixassem ele sozinho, para que os inimigos o matassem. O que é isso? Assassinato. Não tinha justificativa nenhuma para Davi. Mas ele se calou. Ele se calou. Ele não se arrependeu, ele não confessou o seu pecado a Deus. E aí foi lá o profeta de Deus e o repreendeu pelo seu pecado. E aí ele se arrependeu profundamente, sinceramente, do seu pecado diante de Deus. Dizem que foi Davi que escreveu, alguns estudiosos dizem que foi Davi que escreveu esse salmo após esse episódio. Enquanto ele não confessou o seu pecado a Deus, ele experimentou uma tristeza terrível.
E depois que ele confessou o seu pecado a Deus, ele foi restaurado e escreveu esse salmo testemunhando isso. Mas tenha sido Davi ou não após esse episódio, o fato é que esse salmo enfatiza, como já disse, essa misericórdia de Deus, que acompanha o seu servo, mesmo quando ele está em pecado. Como é que essa misericórdia de Deus, como é que nós experimentamos essa misericórdia de Deus, mesmo quando nós estamos em pecados? Em primeiro lugar, essa misericórdia de Deus vai se manifestar na disciplina de Deus. A disciplina de Deus, quando Ele usa a vara conosco, quando Ele nos castiga, é manifestação da sua misericórdia, porque Deus não nos disciplina para nos destruir, Deus não nos castiga para nos maltratar, Deus não nos castiga para nos moer. Deus nos disciplina para nos restaurar. Deus nos disciplina para nos levar ao arrependimento. Deus nos castiga para nos levar à mudança de atitude, para nos corrigir, é para o nosso bem. Davi, o autor do Salmo, ele reconheceu isso. Ele diz no versículo 4 que ele entendeu qual era a causa daquela sua tristeza, daquele seu sofrimento íntimo tão profundo. Ele reconheceu que era a mão de Deus pesando sobre ele. Olha aí o versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Davi reconheceu que aquela tristeza tão grande, aquela depressão que ele entrou, era a mão de Deus pesando sobre ele, era a disciplina de Deus, para que ele reconhecesse o seu pecado, se arrependesse do seu pecado e pudesse ser, então, perdoado, restaurado por Deus. A tua mão, de dia e de noite, quer dizer isso. O que quer dizer isso, de dia e de noite? Sem trégua, sem cessar, o tempo todo, né? O tempo todo. A tua mão pesava sobre mim. O que é isso? Deus queria destruir Davi? Não, de forma alguma. Deus queria corrigir Davi. É a primeira manifestação da misericórdia de Deus quando nós saímos de seus caminhos, quando nós erramos, quando nós pecamos. É a disciplina de Deus, é a correção de Deus. Às vezes nós estamos sendo disciplinados por Deus e não queremos reconhecer a disciplina de Deus. Nós precisamos estar atentos aos nossos caminhos, para ver se estamos andando em tudo nos caminhos de Deus. E nós precisamos também estar atentos aos nossos caminhos, no sentido de percebermos se Deus não está pesando a sua mão sobre nós em alguma coisa. Porque, às vezes, determinadas coisas que nós estamos reclamando tanto, se nós formos examinar os nossos caminhos, pode ser que seja a mão de Deus pesando para nos corrigir. Deus faz isso. Fez com o autor desse salmo e faz com todos os seus filhos. Abram suas Bíblias, por favor, no livro de Hebreus. Capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 a 11. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco
como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando for por ele repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então, meus queridos, o que aconteceu com o salmista, Deus continua fazendo com os seus servos. Esse texto da palavra de Deus é muito claro e diz que quem está sem a disciplina de Deus é porque, na realidade, não é filho de Deus. O texto aqui diz que é bastardo. Bastardo quem é? O que não é filho. Aquele que não é filho. O texto da palavra de Deus é muito claro. Se alguém não experimenta a disciplina de Deus, se alguém não tem em sua vida a atuação da disciplina de Deus, se Deus não está corrigindo aquela pessoa, é porque na realidade não é filho. Porque todo filho de Deus será corrigido por Deus, será disciplinado por Deus. E é interessante que o texto fala até em açoite. Lá no livro de Provérbios diz para não retirar a vara da educação do filho, né? Hoje, eu ouvi outro dia desse de um menino que o pai deu umas palmadas e o menino falou assim: eu vou na delegacia te denunciar, você vai preso. Esse menino já tinha ouvido em algum lugar, né, que agora saiu a lei da palmada, né? Não pode mais corrigir o filho. A Bíblia não manda espancar os filhos, não. Isso é um absurdo. Isso é perversidade, é monstruosidade, espancar o filho. A pessoa está cheia de frustração, cheia de ódio, vai lá e descarrega no filho, espanca. Não. E a Bíblia também condena isso. A Bíblia também condena. Mas a Bíblia diz que o pai ama o filho, corrige o filho. Até já tem título de livro a respeito disso, né? Quem ama corrige, algo assim. Um livro aí que está sendo muito falado. Mas a Bíblia já diz isso, ó, há séculos, milênios atrás, que se o pai ama, tem que corrigir. Corrigir é prova de amor. Corrigir é prova de amor. E o texto aqui de Hebreus diz até que Deus nos corrige, quando necessário, com um açoite, da maneira mais dura, quando necessário. E o texto de Hebreus diz que a correção de Deus pode, no momento, nos entristecer, mas que depois produz o quê? Fruto pacífico de justiça. É para o nosso bem.
como foi para o bem do salmista, que, ao experimentar a correção de Deus, é interessante que, ao experimentar a correção de Deus, ele percebeu que só junto de Deus ele tinha verdadeira alegria, só junto de Deus ele tinha verdadeira segurança. Após a correção de Deus, ele percebeu isso. Vejam aqui o versículo 7. Ele, então, após restaurado, perdoado por Deus, ele declara a Deus o seguinte: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Após a correção de Deus, o salmista percebeu que a comunhão com Deus era muito melhor do que viver no pecado. O pecado lhe trazia tristeza, o pecado lhe trazia sofrimento. A comunhão com Deus lhe traz segurança, a comunhão com Deus lhe traz verdadeira alegria. Percebeu isso claramente após a correção de Deus, após confessar o seu pecado a Deus. Então, meus queridos, a correção de Deus é prova de sua misericórdia, é manifestação da sua misericórdia, do seu amor para conosco. Nós devemos desejar a correção de Deus. Nós devemos estar atentos à correção de Deus. Nós devemos dar ouvidos, atender à correção de Deus. Mas a misericórdia de Deus, que nós experimentamos quando pecamos, se manifesta também no seu perdão. Deus está pronto a nos perdoar. Já nos referimos que a disciplina de Deus tem essa finalidade, de nos levar ao arrependimento para que sejamos perdoados. Deus está pronto a perdoar, Deus está desejoso de nos perdoar. Para isso a gente precisa reconhecer o erro da gente, para isso a gente precisa se arrepender, para isso a gente precisa confiar no caráter de Deus. Precisamos confiar no caráter de Deus. O caráter de Deus é misericordioso, o caráter de Deus é perdoador, exatamente como o do Pai. É desejoso de perdoar também. Deus declara isso. É interessante que esse salmo, até o versículo 7, é o autor do salmo falando com Deus. Versículo 8 em diante é Deus respondendo ao salmista. E no versículo 10 nós já vimos que Deus declara que a sua misericórdia é para quem confia nele. Deus deixa isso muito claro, no versículo 10, que a sua misericórdia é para quem confia nele. Meus irmãos, nós somos perdoados por Deus quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, confiando no caráter misericordioso, perdoador de Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, confiando que Ele, de fato, vai nos perdoar. Quando nós confiamos nesse caráter de Deus, que Ele é amor, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso, que Ele é perdoador. O salmista confiou no caráter de Deus, por isso que ele confessou o seu pecado a Deus. Esse perdão de Deus também, nós já vimos que é para quem confessa o seu pecado a Deus. A confissão do pecado a Deus representa o quê? Admitir a culpa. Meu Deus, eu reconheço que errei. Eu reconheço que saí dos teus caminhos. Eu reconheço que não é isso que o Senhor quer. É isso que a confissão dos pecados representa.
Senhor, eu pequei, e não há justificativa para isso, Senhor. Adão quis se justificar, né? Ah, Senhor, eu comi sim do fruto que o Senhor proibiu, mas foi a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste. Jogou a culpa no próprio Deus, não é? Jogou a culpa no próprio Deus. Tem muita gente hoje assim, que admite o seu pecado, mas não admite. Confessa o pecado, mas não confessa. Porque está arrumando alguma justificativa para o seu pecado. Aí não vale. Não é confissão, realmente. Não é? Ah, Senhor, eu pequei, eu te confesso, mas eu pequei porque... Senhor, eu pequei. Eu pequei. Não é? Jesus conta a história daquele fariseu que orava e do publicano que orava. E como é que o publicano, o pecador, orava? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Senhor, eu pequei, eu sou um pecador. Meu Deus, não tem nenhuma justificativa para o que eu fiz, não tem nenhuma justificativa para o que eu faço. Confessar o pecado a Deus. Quem confessa o seu pecado a Deus, tem o perdão de Deus. E o salmista, olha o que Deus disse para ele, no versículo 8 e 9, olha, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O que Deus está dizendo aqui para o salmista? Olha, eu estou te instruindo, eu estou te mostrando o caminho em que você deve andar. Agora você precisa voluntariamente, você precisa deliberadamente andar nos meus caminhos. Cavalo e mula precisam ser dirigidos. Eles não andam no caminho por vontade própria. Cavalo e mula andam no caminho por quê? Porque tem freio, tem rédea, e tem alguém no lombo que está dirigindo ali, tem que ir por aqui, não vá por ali, na marra. E Deus está dizendo, olha, não sejam como cavalo e mula, anda nos meus caminhos, voluntariamente. Deus quer, meus irmãos, que nós confessemos nossos pecados para sermos perdoados, também com essa disposição voluntária, sincera, de andar nos caminhos de Deus. Deus não vai nos colocar cabresto, Deus não vai nos colocar rédea. Deus nos deu livre-arbítrio. E Ele quer que nós andemos nos seus caminhos voluntariamente, decididamente. É interessante lembrar também, novamente, a respeito disso aqui, exemplos do Novo Testamento. Aquela mulher chamada mulher adúltera foi perdoada por Jesus. Jesus disse para ela, nem eu te condeno. Mas o que Jesus disse para ela logo em seguida? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então o Senhor Jesus nos perdoa. Deus realmente manifesta a sua misericórdia nos perdoando. Quando nós temos essa disposição de abandonar o pecado e realmente andar nos caminhos de Deus. E nós chamamos isso de arrependimento. Arrependimento não é mero prurido na consciência. Arrependimento é realmente essa decisão voluntária
deliberada de andar nos caminhos de Deus. Então Deus perdoou o salmista, mas Deus deixou bem claro que ele precisava andar nos seus caminhos. Deus nos perdoa os pecados quando nós os confessamos a Ele, com essa atitude, com essa deliberação, com esse desejo de realmente andarmos nos seus caminhos. Aí a misericórdia de Deus se manifesta na forma do seu perdão. E por fim, meus irmãos, essa misericórdia de Deus, quando nós pecamos, se manifesta na restauração. É interessante que o salmista deixa bem claro que toda aquela tristeza, toda aquela depressão, né, todos os efeitos do pecado que ele trazia dentro de si foram embora. No caso de Davi, as consequências na vida ficaram. O pecado deixa marcas. Às vezes nós queremos que Deus, num passe de mágica, desfaça todas as consequências das bobagens que nós fizemos. Fazemos um monte de bobagem, fazemos um nó cego em cima de nó cego, fazemos da nossa vida, às vezes, um emaranhado terrível por causa dos pecados, e depois queremos que Deus, num passe de mágica, desfaça tudo. Não, Deus nos restaura espiritualmente. Deus nos restaura emocionalmente. Deus nos justifica diante dele. Mas as consequências ficam aqui. As consequências, muitas vezes, ficam aqui. A própria palavra de Deus diz que o que o homem semear, o homem ceifará. Se eu jogo uma pedra para cima, o que acontece? Ela cai de volta e pode cair na minha cabeça até. Deus me restaura me perdoando. Deus me restaura me vendo como justo. Deus me restaura me vendo como santo. Deus me restaura olhando para mim como se eu nunca tivesse pecado. Deus me restaura, como diz aqui Davi, deixa muito claro, devolvendo a alegria de viver, tirando do meio daquela enxurrada de tristeza que ameaçava tragá-lo, como ele fala aqui no versículo 6 e 7, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, e essa oração que ele está falando é de confissão. Há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas. Pelo contexto que nós vemos aqui do Salmo, nós percebemos que o transbordar de muitas águas era aquela enxurrada de tristeza que ele estava enfrentando e que ameaçava tragá-lo, matá-lo. A ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. É restauração de ter novamente plena comunhão com Deus. É restauração de poder gozar novamente todas essas coisas boas, todas essas coisas maravilhosas que são fruto da comunhão com Deus. Alegria, segurança, livramento do pecado, da destruição, livramento da destruição do que o pecado traz para nossas vidas. Então essa é a terceira grande bênção,
que é a manifestação da misericórdia de Deus, é a sua restauração, depois que nós somos corrigidos, depois que nós confessamos, e Ele nos perdoa, e aí somos também restaurados junto com o seu perdão. Por isso que ele conclui o Salmo dizendo o seguinte: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos. Interessante, desde o Velho Testamento fica muito claro que justo não é aquele que não comete pecado. Do ponto de vista humano, não existe um justo sequer. Justo é aquele que é justificado por Deus. Justo é aquele que aceita a correção de Deus. Justo é aquele que confessa o seu pecado a Deus. Justo é aquele que é perdoado por Deus, né? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Meus irmãos, alegremo-nos e louvemos a Deus, porque Ele usa de misericórdia conosco, mesmo quando nós